Vai começar a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com duelos diretaços. Estamos aqui para comentar um pouco sobre cada uma das partidas. Já vai deixando o seu like aqui no nosso vídeo para fortalecer e deixar ele em alta. Se inscreve aqui no canal também, que é muito importante para que a gente possa evoluir cada vez mais dentro da plataforma do YouTube. E participe no chat aqui também, dando os seus palpites para cada uma das partidas e para quem vai a sua torcida nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não se esquece de seguir a gente em todas as plataformas e canais e redes também, aqui no link que está na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá na tela, pessoal, já começando nessa sexta-feira, as partidas com Volta Redonda e Criciúma às 7 da noite. O Criciúma, que venceu um duelo direto na última rodada contra a equipe da Chapecoense e assumiu a terceira colocação, então vem numa crescente muito grande a equipe do Criciúma, joga contra um Volta Redonda que, muito mal lá na parte de baixo da tabela, a equipe do Volta Redonda acabou vencendo também a sua última partida, mas que é um Volta Redonda que não me convence não, tá? Mesmo vencendo a última partida, foi contra a equipe do Paysandu, que também não convence ninguém, né? Voltou aquela crise sem fim, e acho que aqui dá Criciúma nessa primeira partida. Coritiba e Goiás, duelo simplesmente valendo a liderança do campeonato, né? A gente teve na última rodada a inversão da liderança, mais uma vez, o Coritiba vencendo a equipe da Ferroviária e o Goiás perdendo para a equipe do Avaí. O Coritiba assumiu a primeira colocação do campeonato. Mas do jeito que estão as coisas, toda rodada eles trocam de posição. É capaz do Goiás ganhar essa partida de amanhã da equipe do Coritiba e assumir a liderança do campeonato. Principalmente um Coritiba que vem tropeçando bastante dentro de casa nas últimas rodadas, certo? Então esse jogo aqui ele é completamente incerto, mas o Coritiba vem realmente tropeçando muito dentro de casa, então precisa aí abrir o olho. Cara, e se eu fosse dar um palpite, sincerão mesmo, acho que eu iria de Goiás aqui nesse jogo, mas tudo pode acontecer, é um duelo direto, são os dois times que estão ali na liderança do campeonato, então não dá pra desdenhar de nenhum dos dois, tá? Eles estão nessa posição aí há muito tempo e ninguém consegue chegar perto deles, mesmo quando eles tropeçam. Os outros times acabam tropeçando também, então eles estão aí até agora pelo menos soberanos nessa tabela de classificação. Mas se der Coritiba nessa partida, o Goiás pode perder a posição para a equipe do Criciúma. E do jeito que está o Criciúma, crescendo na tabela, crescendo no campeonato, é capaz de ele se inserir também nessa briga pela liderança do campeonato, tá? Mas de cara, velho, eu imagino que o Goiás possa ganhar esse jogo porque o Coritiba ele tá vacilando, certo? Dentro de casa, principalmente. Paysandu e América. Velho, o América é um time que também não me convence muito. Um time que se enfiou numa situação terrível, né, no campeonato. Mas o Paysandu tá numa situação pior ainda. No começo do campeonato, o Paysandu teve uma sequência horripilante ali. E agora voltou a ter uma sequência terrível, né? Só pra gente pegar as partidas do Paysandu em sequência agora, pra gente poder ter uma ideia de como tá a equipe, né? Porque no começo do campeonato ele teve aquela sequência gigantesca de derrotas seguidas, né? Então olha aqui, o time empatou as duas primeiras. Não, calma. O time teve ali na Série B 1, 2, 3 derrotas seguidas. Depois ele empata a partida aqui contra o Ferroviário. Empata com o time do CRB. Ô, velho, que página louca. E aí depois derrota. Aí depois empate, derrota, e aí só foi vencer a equipe do Botafogo na 12ª rodada do campeonato. Aí engatou uma sequência muito boa, ali de 9 jogos sem perder, mas desde aí são 5 derrotas consecutivas. E 3 empates seguidos também ali, então são 8 jogos sem vencer. Então, nessa partida não tem como a gente apostar na equipe do Paysandu, não pelo menos racionalmente, né? Só se for apostar na mística do mando de campo e também crer que o América tá numa posição ruim, aí o Paysandu pode tentar se aproveitar, mas na rodada passada não conseguiu aproveitar contra o Volta Redonda. Então não tem como a gente confiar tanto assim na equipe do Paysandu, certo? Joga na Curuzu, volta pra Curuzu, né? Perdeu para o Volta no Mangueirão, mas enfim,
nesse jogo não tem como apostar no Paysandu. Talvez até um empate aqui, mas vitória do Paysandu não dá. Mas eu iria de América nesse jogo. Vila Nova e Remo. Olha o Remo voltando aqui também a essa posição aqui de brigar pela possibilidade de chegar no G4, né? Não entra no G4 nessa rodada. A Chapecoense, que é o quarto colocado, tem várias vitórias a mais do que o Remo, então está estabelecido no G4 por pelo menos mais uma rodada, né? Mas o Remo não vai querer deixar essa oportunidade de colar no G4. Assim como o Vila Nova também não, e joga dentro de casa. Mas são duas equipes que eu vejo com muita desconfiança. E assim, apesar do Vila Nova empatar poucos jogos, o Remo empata muito. E fora de casa, não vejo o Remo pensando nesse jogo como um empate sendo ruim, certo? Então eu vou de empate entre Vila Nova e Remo. Operário e Cuiabá. Cuiabá não quer também se afastar do G4. E, cara, eu imagino aqui um Cuiabá até com a vantagem sobre o Operário, mesmo fora de casa. Agora, se o Operário vencer o jogo, o Operário passa ao próprio Cuiabá, né? Tem esse detalhe também. O Operário, vencendo essa partida dentro de casa, vai a 37 pontos, empate em número de vitórias, e o Cuiabá tem saldo 1. O Operário tem saldo 3. Então, ultrapassaria o próprio Cuiabá. Olha como pode saltar na tabela a equipe do Operário, né? Então, esse jogo aqui eu fico até em dúvida, cara. Mas acho que eu iria de empate aqui. Acho que o Cuiabá é um time mais interessante do que o Operário. Um time mais consistente do que o Operário. Mas que, jogando na casa do Operário, eu fico até em cima do muro também. Vou de empate. Atlético e Botafogo. Velho, duelo direto aí pra fugir da zona do rebaixamento. Podem até entrar na zona, dependendo dos resultados de América e Volta Redonda, né? E sendo sincero aqui, cara, as duas equipes não vêm bem no campeonato, mas o Botafogo vem um pouco menos pior. Jogando na casa do Atlético, que não tem tanta torcida assim, não sei se o fator casa é tão determinante para o Atlético assim. Também não tô aqui com os dados dos dois times aqui de mandante. Deixa eu só dar uma futucada aqui rapidinho, né? Dar uma pescada, digamos, na tabela da Série B. A equipe do Atlético jogando em casa tem ali a penúltima campanha. É o 19º colocado como mandante. 12 jogos, 12 pontos. É um time que surpreende fora, tem a terceira melhor campanha. Mas dentro de casa, quando precisa demonstrar o seu mando de campo, não consegue. E o Botafogo tem ali, fora de casa, 11 pontos em 12 jogos. Então, nesse jogo aqui, eu sinceramente vou de Botafogo, tá? Ferroviária e Novo Horizontino. Novo Horizontino vem mal no campeonato, né? E a Ferroviária até, de certa forma, surpreende. São dois times que têm empatado bastante. Eu vou de outro empate nesse jogo aqui na segunda-feira. CRB e Amazonas. CRB, mesmo tendo perdido na última rodada, contra esses times aqui da parte de baixo da tabela, o CRB, no começo da temporada, fez uma campanha muito boa, tanto que povoou o G4 durante muito tempo. A reta final do primeiro turno é que é muito pesada para o CRB, porque pega os times lá do topo da tabela, né? Então, o CRB, nesses jogos aí agora, do começo do segundo turno de novo, precisa fazer essa gordurinha, porque se chegar lá do meio para o fim do segundo turno, pode ser que vá despencando na tabela. Então, nesse jogo aqui, acho que o torcedor do CRB tem que olhar como uma obrigação de vencer, certo? Para mim, o CRB tem a obrigação de vencer da equipe do Amazonas, que é um dos últimos colocados do campeonato. Então, para mim, aqui eu apostaria no CRB. Atlético Goianiense e Avaí, tem um Atlético com 32 pontos, um Avaí com 36, mas que o Atlético Goianiense, cara, mesmo jogando em casa, não é um time que faz uma grande campanha, não. 22 pontos em 13 jogos. Já a equipe do Avaí, como visitante, ele tem a campanha lá de meio de tabela também. Eu acho que o Avaí é mais time do que o Atlético Goianiense, mas esse jogo aqui tá com uma cara de empate também. Também tô apostando tudo em empate, né? Pra não cravar errado. Mas enfim, é o que eu imagino de cada uma das partidas, pessoal. Chapecoense e Atlético Paranaense, aqui eu não fico em cima do muro não, hein?
Aqui eu vou de Chapecoense. A Chape jogando aí dentro de casa, só por curiosidade, a Chape em casa tem a segunda melhor campanha do campeonato, 26 pontos. Já fora de casa, o Atlético Paranaense tem a segunda melhor campanha, 17 pontos. Então, bom, aí, né, pode ser que o Atlético Paranaense tire pontos da Chape e cole aqui na Chapecoense, mas eu ainda vou apostar mais na Chapecoense do que no Atlético. Tá? Aqui eu vou de Chape nesse jogo aí, pra não ficar em cima do muro também em todas as partidas, né? Mas enfim, são meus palpites aí pra essa rodada 26 aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa seus palpites aqui também, o que é que vocês acham dessa rodada. Comentários aí são muito bem-vindos. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esquece do like aqui no vídeo, na inscrição no nosso canal e seu comentário aqui também pra fortalecer a gente, beleza? Grande abraço, pessoal. Valeu!